Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, ele tem 61 anos. É graduado em Economia e foi professor da Rede Estadual de Ensino. Do avô, o deputado Djalma Marinho, herdou o gosto pela política. Foi vereador em 2004. 2 anos mais tarde, assumiu o mandato de deputado federal. Trocou o PSB pelo PSDB. Em 2022, filiou-se ao PL, partido pelo qual se elegeu senador da República. Foi secretário especial da Previdência Social e comandou a pasta do Desenvolvimento Regional na gestão de Jair Bolsonaro. Atualmente, é líder da oposição no Senado. Para falar sobre o governo Lula e o futuro da oposição, as eleições de 2026, a crise entre os poderes e os rumos da economia, o Arena Oeste recebe o senador Rogério Marinho. Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Arena Oeste, o nosso programa dedicado a grandes entrevistas e ao debate público, sempre às quintas-feiras ao vivo, às 8h30 da noite. Na noite de hoje, recebemos o senador Rogério Marinho e compõe a bancada de entrevistadores Adalberto Piotto, colunista e âncora de Oeste Negócios. André Marsiglia, advogado e analista jurídico. Vinícius Custódio, editor executivo e apresentador na TC News. Victor Serran, articulista do Jornal da Cidade Online. Agradeço a todos, em especial ao senador Rogério Marinho. E começo com a seguinte pergunta, senador. Um dos grandes temas em debate na semana é o julgamento no Supremo Tribunal Federal que envolve o Marco Civil da Internet e um dos artigos do Marco Civil. Muito se fala em regulação das redes sociais a partir daí, talvez um eufemismo para censura nas redes sociais no país. O jogo aparentemente parece jogado, a despeito talvez, à exceção do voto do ministro André Mendonça. O que o Brasil pode esperar a partir de agora em relação as redes sociais? Serão livres ou não? Bom, primeiro, boa noite a todos aí, os entrevistadores ilustres aqui. Né? Eu realmente acredito que a gente vai ter oportunidade de conversar um pouco a respeito do Brasil. E esse tema, você tem toda a razão, é um tema que é extremamente importante, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. Esse é um debate mundial, né? A regulação das redes sociais e o incômodo, né, que o poder, né, que os donos do poder têm com essa fissura nas narrativas formais que sempre foram colocadas de goela abaixo na sociedade brasileira. Então você tem visto e tem ouvido declarações muito fortes do presidente da República, de líderes do Partido dos Trabalhadores, presidente que eu falo, o Lula, né? É até estranho chamar ele de presidente da República, mas é um fato. Né? Líderes importantes do Partido dos Trabalhadores, da esquerda, do próprio Judiciário, extremamente incomodados, né, com a maneira como são questionados, criticados, fiscalizados, contraditados pela sociedade através das redes sociais. Isso atrapalha muito a narrativa oficial. Veja, por exemplo, essa questão da Previdência Social. Né, o Sidônio chamou, né, o PT e disse, olha, a história é a seguinte, né, a corrupção começou na época do Bolsonaro e ele é o culpado. Só que é difícil você engolir uma versão em que o irmão do presidente Lula, os sindicatos ligados ao PT historicamente, a CONTAG, que foi criada em 1963 ainda sob a égide das Ligas Camponesas, de Francisco Julião, que é filiado à CUT, né, a Central Única dos Trabalhadores, que esse corolário, esse conjunto de instituições ligadas à República Sindical, que historicamente ampara a esquerda no país, tenha sido beneficiada, né, pelo presidente Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro montou uma estrutura para beneficiar o PT, os seus aliados, o PDT e os sindicatos. Então, a pesquisa agora da Quest mostra que praticamente 5 por 1 da população acredita que, de fato, a corrupção ocorreu no governo do PT, e é verdade, ocorreu no governo do PT. O PT está no DNA a corrupção, é uma coisa endêmica, crônica, difícil de ser retirada, se confunde com a história do partido. Corrupção e PT rimam,
né? São duas faces da mesma moeda, né? E isso se dá muito por esse ambiente que as redes sociais permitem que a população contradite a versão oficial. Então, eu acredito que esse julgamento é um marco, porque o que se quer fazer, e aqui está o Marcília, que é um profundo conhecedor da Constituição brasileira, que hoje está fragilizada e relativizada, né? Hoje nós temos uma palavra da moda que é relativizar conceitos, né? Nós sabemos que o que está em jogo é se retirar a possibilidade de se ter uma ação judicial que antecederia a retirada de conteúdo das redes. E se quer jogar isso, através de uma legislação qualquer, para um órgão de governo. Então, nós estamos vivendo a distopia de George Orwell, né, do Grande Irmão. Né? Vamos ter aqui o Ministério da Verdade. Oxalá isso não aconteça. É verdade. Bom, nessa primeira rodada a gente vai seguir, então, a ordem de apresentação, passando aqui para o Piotr, depois Marcília, Vinícius e o Victor, e depois a arena segue aberta com réplicas, tréplicas e todos os assuntos que a gente quiser abordar. Piotr, por favor. Muito obrigado, senhor senador. Boa noite, seja bem-vindo uma vez mais. Como o Supremo, que teoricamente deveria ser o guardião da Constituição, não a está aguardando, e o senhor já fez menção a isso, qual é o tamanho do Congresso para fazê-lo hoje? Eu me refiro, obviamente, nesse instante à presidência dos dois comandantes, o Davi Alcolumbre no Senado, que também é presidente do Congresso, e Hugo Mota. Que disposição o senhor vê no comando das duas casas para defender a Constituição, que sim, se originou justamente no Congresso, lá na Assembleia Constituinte, que referendou e criou a Constituição de 88. Piotr, a democracia brasileira está doente. Isso é um fato, né? Há uma hipertrofia, ou seja, um excesso de poderes, de um dos poderes da República em função dos outros, né? Em cima dos outros. Há uma invasão de prerrogativas, e isso é muito perceptível. A população, infelizmente, perdeu a confiança nas instituições. Qualquer pesquisa de opinião vai atestar isso, né? Infelizmente, porque nós defendemos a Constituição, defendemos o ordenamento jurídico, a segurança jurídica, o devido processo legal. Mas a maneira como o Supremo Tribunal Federal tem se comportado, né, infelizmente, tem se colocado muito mais como um agente político do que com uma postura que se espera do Supremo de magistrados, né, de árbitros de eventuais contendas que a sociedade possa apresentar. Então, hoje o Congresso brasileiro é reflexo, eu diria, do pragmatismo e do modelo político que se estabeleceu no país desde 1985, com o fim do regime que existia anteriormente, que pregava ou que preconizava o bipartidarismo. Então, houve um enorme número de partidos e uma pulverização dessa representação que normalmente não representa, né, o número de ideologias ou de programas que possam refletir essa posição partidária. Então, o Congresso hoje está fazendo uma inflexão a partir de 2017, 2018, com essa mudança da legislação. Diminuiu, eu acho que era em 14 ou 12 partidos hoje aptos a recepcionar fundo partidário e tempo de televisão. Isso deve diminuir. Nessa próxima eleição, a gente está vendo uma série de movimentos de fusão, de federação partidária. E eu acredito que nos próximos 5 ou 6 anos a gente vai ter uma maior nitidez do ponto de vista ideológico. Então, hoje, o Congresso é um reflexo do que começou em 85. Por que eu contextualizei? É porque eu não acredito que hoje o presidente da Câmara nem do Senado fará o enfrentamento necessário para colocar a bola no centro do jogo. Por outro lado, eu acho que há tanto excessos por parte do Supremo Tribunal Federal que eu acredito que naturalmente vai haver algum movimento no sentido de preservar a prerrogativa do Poder Legislativo. Exatamente qual é, não sei, mas eu defendo, por exemplo, o fim do foro privilegiado. O foro que deveria ser uma blindagem para que os parlamentares pudessem exercer a sua atividade sem serem pressionados, sem serem coagidos, sem serem extorquidos, sem serem chantageados, né, por quem quer que seja. Aliás, a palavra lá é quaisquer, né? Hoje virou uma moeda, eu diria, de pressão explícita até por parte do Supremo Tribunal Federal. A gente tem visto pela imprensa recados, declarações, notícias de que existem 80 inquéritos a serem abertos contra parlamentares, que diversos parlamentares têm inquéritos.
ou respondem a processos dentro do Supremo Tribunal Federal. E tudo isso faz com que esses parlamentares que deveriam exercer a sua atividade com autonomia, né, terminem sendo premidos por essa circunstância que, na minha opinião, hoje é absolutamente deletéria. Eu acho que a primeira ação, e talvez a mais relevante, no sentido de restabelecer a normalidade democrática e a separação dos poderes, seria o fim do foro privilegiado da maneira como ele se encontra. Até porque o STF vive mudando a interpretação do foro de acordo com a conveniência do momento. Agora, criaram um tal de foro estendido, né, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, é o primeiro presidente, após a redemocratização, né, que é julgado, mesmo sem estar exercendo o mandato, pelo Supremo Tribunal Federal, sem direito a duplo grau de jurisdição e, pior, por uma Câmara, por uma turma e não pelo Pleno. Marcília, por favor. Boa noite, senador. Eu queria pegar o gancho do Silvio sobre as redes sociais, que é também um dos assuntos do dia, e insistir no seguinte ponto. A gente tem um fato dado que é o Supremo vai regular as redes. A gente teve realmente hoje um voto do Mendonça dissidente, mas a expectativa é de que seja um voto vencido. E o Supremo regulando as redes, o que tem pela frente? A possibilidade do Congresso, de alguma forma, elaborar algum tipo de projeto que contingencie os prejuízos ou que tente minorar os prejuízos dessa regulação que virá pelo STF. E aí tem um problema, que é o seguinte: hoje o governo ou a situação tem um projeto na algibeira, né, no seu bolso, que é justamente o que o senhor até mencionou, o próprio executivo ser uma espécie de xerife das redes, eles já anunciaram esse projeto. E, por outro lado, a oposição à direita me parece que tem um receio desse tema, porque ela afirmou muito uma posição de regulação é ruim, não vamos regular. E aí a minha pergunta é a seguinte: é possível a direita ou a oposição, de uma forma geral, retomar esse tema no sentido de entender-se que vai ser necessário algum tipo de projeto para regular as redes, para resolver ou solucionar a regulação que o próprio STF vai fazer? Quer dizer, essa regulação não regular não está mais na mesa porque o STF vai fazer a regulação. Alguém vai ter que consertar isso dentro do Congresso. Se não for a oposição, será a situação. Como é que a direita ou como é que a oposição, o senhor vê dentro do Senado, como é que esse assunto está sendo tratado e o que é possível fazer? O primeiro já 4 ministros votaram. E é bom lembrar que o Barroso não votou como o Fux e como o Toffoli. Né? O voto do Barroso julgou constitucional o artigo 19. Né? Ele propôs uma espécie de autorregulação e tal, mas foi mais ou menos na linha, talvez menos radical do que o ministro André. Então, menos pior. Menos pior. Então, estamos ali com 2-2. Eu espero que a própria pressão da circunstância, da conjuntura, a reação da sociedade impeça, me permita ser mais otimista do que você, né, de que nós temos esse desfecho tão draconiano e tão rápido. E é bom lembrar, quem está nos acompanhando, que já existe a regulação. Exato. A lei foi estabelecida. Hoje há uma falsa premissa que o Supremo Tribunal Federal argui ou esgrima na hora em que quer se miscuir na atividade parlamentar, legislar como se parlamento fosse, de que há uma missão do Congresso. Isso aconteceu, por exemplo, na questão das drogas, do aborto, em outros temas relevantes que haviam sido ou objeto de uma legislação que o STF entendeu frouxa, mas no entendimento de 11 cidadãos que não representam a população brasileira, que não foram votados para isso. Da mesma maneira, o Marco Civil da Internet é de 2014, uma legislação bastante recente. Nós estamos falando de uma legislação de, de 9 anos. Né? É verdade que a velocidade das mudanças da tecnologia, da informação, da inteligência artificial, são literalmente geométricas. Mas são ajustes que precisam ser maturados. A legislação já prevê que na hora que há um abuso, né, é possível se arguir judicialmente a justiça tomar a atitude de retirar das redes um conteúdo que é considerado nocivo. Então, o que existe hoje é muito mais uma luta ideológica, né, desse incômodo
né, que o Supremo Tribunal Federal demonstra através das manifestações dos seus membros e do próprio governo e da esquerda, né, com a narrativa que eles querem impor. Eles querem controlar a narrativa. Então, ao fim e ao cabo, nós estamos tratando aqui, né, de uma ação, ou de uma situação, ou de um posicionamento que é a nível de mundo. A maneira como os Estados Unidos, por exemplo, se comporta com esse tema diametralmente oposto ao que a Europa se comporta. Por todos os elementos, inclusive culturais, históricos, né? De um lado, a liberdade como um valor fundamental e a liberdade de expressão. Do outro, um continente, eu diria ainda com as sequelas de uma Segunda Guerra, né? Onde aconteceu o nazismo, o fascismo, o próprio comunismo, né? Que foram ideologias totalitárias que vitimaram milhões de pessoas. Então, são visões diferentes e nós terminamos sendo um palco de conflagração dessas visões. Então, eu defendo, Marcília, que caso tenhamos a possibilidade de discutir esse tema dentro do Legislativo, a manutenção da situação originária. Tá? Na minha opinião, o Congresso já se manifestou a respeito do tema, ele já está maduro e, se porventura houver necessidade de alguma adaptação ou modernização, nós o faremos de acordo com a pressão da própria sociedade que nós representamos e não da imposição de iluminados, quem quer que sejam eles. Dando sequência, então, Vinícius, por favor. Senador, queria falar sobre economia, IOF. Agentes do mercado financeiro esperam para esse fim de semana a apresentação do governo de um pacote de medidas a fim de compensar o orçamento que foi perdido com o IOF, que foi recebido de uma maneira muito negativa por parte do mercado e também por parte da sociedade. Essa é a expectativa do mercado financeiro, que aguarda esses documentos, esses materiais, ainda nesse fim de semana. Também condiz com a expectativa do senhor? O senhor acredita que o governo vai apresentar algo relevante até o fim dessa semana? Isso não dá para acreditar num governo que não sabe fazer uma conta de matemática, né? E eu estou falando de aritmética simples. Eu acho que o Haddad, ele já disse publicamente que não entende nada da economia, ele vem demonstrando isso todos os dias, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, para exemplificar aqui, para deixar claro que não é assim uma questão de querer desqualificar ninguém, é fato, né? O governo em 2024, em 23, quando apresenta o orçamento de 24, ele apresenta uma receita no CARF de 58 bilhões de reais. Quando ele apresenta essa receita, que é uma expectativa, a receita é estimada, né, e a despesa ela é fixada em função da estimativa da receita, ele coloca lá 58 bilhões de despesa. Se apurou 300 milhões ou 400 milhões. É um erro bastante grosseiro, né? Aí você imagina, o governo cometeu aí um deslizezinho, mas aí quando vai apresentar o orçamento de 25, ele joga 28 bi. E a expectativa é que arrecade 400 ou 500 milhões. Como é que eu vou acreditar nesse governo? Um governo que esquece de colocar os 8 bilhões de reais dos fundos de compensação da lei que ele propôs, da reforma tributária. Um governo que subestima em 10 bilhões a Previdência e mais 10 bilhões, né, a questão lá do BPC. Né? O governo que não consegue fechar as contas e o faz de forma proposital ou por incompetência. Porque quando ele apresentou o orçamento em 23, em 22, ali naquela transição, ele botou 200 bilhões de despesas a mais e passou o ano correndo atrás de receita não recorrentes, né, para tapar buraco. É um eterno puxadinho. Aí, ao lado aqui, ele está com a autorização do Supremo Tribunal Federal de gastar quase 60 bilhões por ano, fora dos parâmetros fiscais, para pagamento de precatório. 15 bilhões de reais agora que ele apresentou nesse ano, agora para fazer casa para a classe média. Tá? O governo está com 2 ações parafiscais, que inclusive uma delas, apesar da recomendação do TCU, não colocou no orçamento, que é a questão do pé de meia. Botou 1 bilhão, vai gastar 12. Tá? A mesma coisa com a questão do Vale Gás. Esse governo é incompetente, é leviano, é irresponsável. E o que é pior, é temerário. Tá? Então não dá para acreditar nesse governo. O Haddad se reúne com o presidente da Câmara e do Senado para fazer um não anúncio. Um não anúncio. É um negócio assim que é risível se não fosse tão pernicioso para a sociedade brasileira. Eu sou da oposição.
Eu poderia dizer a vocês, porra, que coisa boa, o governo está se enrolando. Mas eu sou brasileiro, eu estou aqui. Eu estou embarcado. Meus filhos estão embarcados, meus pais, meus amigos. Eu quero que o governo dê certo. Por mais que as pessoas queiram me apedrejar pelo que eu estou falando. Eu quero que as pessoas tenham segurança jurídica, poder de compra, possibilidade de fazer investimentos a médio e longo prazo. Aí o governo apresenta como solução, olha o gênio que é o Haddad, o aumento exponencial do imposto regulatório para fazer face, né? Há uma dificuldade de apresentação de receita que ele mesmo deu causa, ele sabia disso, ou é um incompetente maior ainda. Então não dá para acreditar nesse governo. Desculpe, eu vou aguardar. Quando acontecer, aí eu me pronuncio. O Victor Serrano, então, para a gente fechar então, essa Desculpa primeira aqui a extensão, rodada, mas porque... de forma alguma, a Arena, a ideia desse programa é justamente contribuir com o debate público com o calor necessário muitas vezes, Victor. Obrigado, Silvio. Boa noite, senador. Olhando para a conjuntura geral, senador, a gente entende que, em termos de soluções, a gente acredita que todo mundo já vê que o Senado é o objetivo central e todo mundo já comenta sobre isso, né? Vendo que os ministros estão ligando para governadores e pedindo para reconsiderar candidaturas ao governo do Estado e vir como senador, e sabendo que o governo está pegando nomes de suas pastas e pedindo para vir a senador também, como a oposição está articulando para fazer maioria de senador na casa? Vitor, primeiro eu acho que é importante colocar que a direita no Brasil começou a ter nitidez e visibilidade com um cidadão chamado Jair Messias Bolsonaro, e a gente tem que fazer justiça a ele. Porque hoje as pessoas não sentem-se mais constrangidas de defenderem valores, de defender um Estado necessário que não se sirva da população, mas sirva a população. Defendem a privatização de uma série de empresas que não têm razão de ser e que estão criando dificuldades para o erário público, porque o PT, olha que coisa engraçada, né? Como por isso que eu falo, está sempre no DNA do PT. O PT, na transição, alguém do partido de esquerda questiona o Supremo Tribunal Federal, cai por coincidência na mão do Lewandowski. Ele suspende a lei das estatais. Nesse período, uma série de apaniguados políticos desqualificados ingressam nos fundos de pensão, nas estatais, nas empresas de economia mista. E quando é revisto esse processo mais adiante, não retroage para retirar essa invasão que foi feita nas empresas estatais, essa nuvem de gafanhotos que se apossou das empresas públicas, né, e que está gerando prejuízos crescentes, porque está no DNA, eu tenho que repetir isso, está no DNA do PT. O PT é isso, é o Estado leviatã, hipertrofiado, é achar que o gasto público gera desenvolvimento econômico, é uma distorção cognitiva de pensamento em relação ao país. Então, é evidente que a direita brasileira e ao centro que está desembarcando do governo já entendeu que o front, que o campo de batalha para reorganizar, né, a democracia no brasileira, para redefinir o limite dos poderes, reequilibrar o que dizia Montesquieu e o Locke, que deve estar se revirando nos túmulos, né, em função do que acontece hoje no Brasil, é o Senado da República, que hoje tem pouco mais de 25 a 30 senadores que podem se posicionar no sentido de fazer o seu papel de fiscalizar, né, os demais poderes, de corrigir esses excessos, de redefinir ou de recolocar nos trilhos da normalidade e da Constituição aqueles que porventura ousam ultrapassá-la. Então, nós estamos fazendo um trabalho no Brasil inteiro. O PL hoje é o maior partido do Brasil, além de ser o maior partido de oposição. Nós tivemos, e é importante que isso seja dito, foi um partido que saiu de 10º ou 11º lugar em número de votos absolutos para prefeito, para primeiro lugar, e a mídia não dá essa atenção. Nós saímos de pouco mais de 3 milhões para mais de 16 milhões de votos no Brasil. Nós somos o partido que não tínhamos nenhum vereador mais votado nas capitais brasileiras. Em 8 capitais, o mais votado é do PL. Tá?
Nós somos um partido que fizemos o maior número de votos, e éramos o 13º, para legenda para vereador no Brasil. Então, uma identificação com o partido. Nós somos um partido que entre as 100 maiores cidades, 103, com mais de 200 mil eleitores, nós temos uma cidade, temos 16, é o maior partido do Brasil, em representação dos maiores colégios eleitorais brasileiros, e 19 outras cidades nós temos o vice-prefeito. Tá? Então, nós estamos fazendo um trabalho junto com o presidente Bolsonaro e o presidente Valdemar de mapear o país, de identificar em cada estado da federação alguém que seja, primeiro, que não tenha rabo preso com o judiciário. Desculpe dizer isso aqui, mas é um fato. É meio óbvio, né? Você tem que ter isenção nesse processo. Sim. Depois, para que você possa exercer da maneira correta o seu mistério, que tenha identificação com essa agenda, que é uma agenda liberal na economia, né, de um Estado necessário, de privatizações, de modernização, de diminuição de carga tributária, de ter coragem de se debruçar sobre reformas estruturantes que foram adiadas há muitos anos, de revisitar as reformas que foram distorcidas pela ação, inclusive do judiciário. Veja, por exemplo, a questão trabalhista. Nós, quando fizemos a reforma trabalhista, eu fui o relator na época, estabelecemos a questão da sucumbência recíproca, que inibiu a aventura judiciária. Nós saímos de 3 milhões de ações por ano para 1.500.000, 1.600.000. Já inflou para 4 milhões, porque o Supremo Tribunal Federal relativizou esse conceito da gratuidade judicial, porque nós não retiramos a gratuidade, apenas estabelecemos um teto e definimos que isso tem que ser atestado. Você tem que ter 40% da máxima da Previdência. Então, se tirou agora para uma autodeclaração. Então, virou de novo uma aventura judiciária que está se voltando contra a sociedade brasileira. Então, você tem que ter coragem de se debruçar sobre reformas como a Previdência. Você tem que desindexar e desvincular o orçamento brasileiro. Você tem que ter coragem de se colocar contra essa leviandade que o Lula fez, essa sandice do ponto de vista econômico, que é dar aumento real do salário mínimo sem ganho de produtividade, que está pressionando extraordinariamente a Previdência, o BPC e as contas públicas. Então, esse excesso de populismo na economia, nós precisamos ter pessoas que tenham coragem de ter posições claras a respeito desse assunto. Nós temos que ter pessoas que tenham também viabilidade do ponto de vista eleitoral. Porque imagine, por exemplo, que eu tenho uma simpatia por um cidadão, que é uma pessoa que eu tenho convivência, relacionamento, mas ele não tem chance de ganhar a eleição. Então, a gente tem que ter, né, o discernimento, né, de buscar pessoas que tenham este perfil, mas, ao mesmo tempo, tenham viabilidade eleitoral e fazer as transigências e as negociações necessárias com os partidos de centro, com a União Brasil, com o Progressista, até com o PSD, né, com republicanos, onde eles tiverem candidatos mais bem colocados para termos a maioria necessária no Senado da República. Perfeito. Senador, nós vamos voltar a esse assunto seguramente, porque a reformulação do Senado, a retomada da normalidade institucional do país passa pela reformulação do Senado. Vou fazer uma pergunta muito direta. O senhor ainda acredita na possibilidade do presidente Jair Bolsonaro concorrer nas eleições do ano que vem? E, se ele não puder concorrer, quem são ou quem é os nomes? Quem são os nomes possíveis para disputar a eleição? Eu fiz aqui um comentário rápido que a gente tem que fazer justiça a Bolsonaro, porque Bolsonaro ele deu a cara à tapa, né? Ele pagou um preço muito alto pela sua militância política, pela sua verdade, pela maneira como ele se colocou ao longo da sua vida pública, né? Então ele foi o ponto fora da curva, ele foi o erro do sistema. O sistema não entendeu e de repente ele era presidente da República. Então alguém que exerceu o seu mandato sem permitir aparelhamento da máquina pública, sem permitir que os fundos de pensão, que as empresas estatais, que os bancos públicos fossem entregues a partidos políticos apaniguados. Alguém que evitou que Itaipu, Eletrobras bancassem converscote de autoridades pelo Brasil. Alguém que não bancou a grande imprensa nacional. Alguém que teve a coragem, né, de fazer, no exercício da presidência, uma relação direta com a população. Esse cara, ele gerou um problema muito grande para ele. Ele brigou com todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que ele merece, pelo menos da minha parte, de boa parte da população brasileira, né, o reconhecimento pelo ter feito, pelo ter sido o que ele foi. Então, eu vou insistir, eu vou
eu vou estar do lado do presidente Bolsonaro até o momento em que ele, o presidente Bolsonaro, disser que não é candidato. Por enquanto, ele é o candidato. E quando ele disser que não é o candidato, se ele chegar a esse momento, até porque não transitou em julgado, e veja o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos julgando um presidente, não é por corrupção, não é porque ele tinha um sítio em Atibaia, não é porque ele tinha um duplex no Guarujá, não é porque ele tinha dinheiro na cueca, não é porque ele tinha 50 milhões no seu apartamento, não é porque ele comprou deputados no mensalão, não é porque ele dilapidou e roubou a Petrobras, não. É porque ele se reuniu com embaixadores no exercício da sua atividade como presidente da República e falou no seu legítimo direito de dissentir de que tinha críticas ao sistema eleitoral, virou crime. Né? É porque ele fez um comício, né? E subiu em um palanque para falar ao povo brasileiro. Não é porque ele se reuniu com traficantes lá no Morro do Alemão. Então, se o presidente da República, que na minha opinião é Jair Messias Bolsonaro, está sofrendo por essas ações e agora responde a um processo completamente viciado desde o início, como é que a gente pode acreditar na isenção ou na imparcialidade do judiciário brasileiro quando quem julga o presidente é alguém que se diz vítima desse processo? E está numa Câmara literalmente de gás, está numa turma em que o Flávio Dino, né, é alguém que entrou com uma ação contra o próprio presidente, tem uma ação contra o presidente. Né? E é um inimigo, confesso, alguém que chamou o presidente de serial killer, vai julgar o presidente. Qual a imparcialidade desse cidadão, com todo respeito a ele? Ou o Zanin, que era advogado particular do atual presidente da República, que todos os dias fala mal do presidente e que mentiu, aliás. Lula mentiu. Aliás, Lula mentiu, me parece que é uma redundância, não? Né? Então, Lula mentiu quando no debate afirmou que não ia levar amigos para o Supremo Tribunal Federal. Mas Lula mentir também, eu estou brincando aqui com você, né? Não é uma coisa tão esquisita, né? Então, é evidente que o grande líder da direita brasileira é Bolsonaro e tentam desqualificar ele, tentam retirar a legitimidade de quem construiu uma história tão bonita como o presidente Bolsonaro. Então, enquanto ele for candidato, estarei com ele e na hora que ele achar que deve ter uma outra candidatura, eu vou ouvi-lo. Marcinha pediu a pergunta, a gente segue então com a arena aberta aqui. Senador, a queima-roupa, nesse contexto atual, a gente não consegue deixar de olhar para o trabalho do Congresso sem a interferência do STF. Hoje o STF, da forma como vem agindo, o senhor mencionou até o caso Bolsonaro, o Bolsonaro se tornou inelegível por ter impactado eleições que ele perdeu, que até hoje é algo que eu não consigo entender qual é a lógica jurídica, ou mesmo qualquer lógica que não seja jurídica disso. Mas o STF sendo um problema, da forma que vem agindo para o trabalho do Congresso, qual é a chance, não necessariamente a sua posição, mas a sua impressão, qual é a chance de hoje nós temos, dentro do Congresso, impeachment de ministro do STF, uma nova constituinte ou reforma do Judiciário? Ou isso só seria possível depois de eleições em que a oposição fosse uma maioria? Não há tração dentro do Congresso, não há força política para se fazer a ação que se esperaria do Senado da República, por exemplo, de abrir o inquérito que está na Constituição, né, para apurar responsabilidades de excessos praticados por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por isso que a gente defende a reformulação desses 2 terços, para que a gente tenha isenção, não para ser contra o STF. Nós todos somos favoráveis ao STF, ao Judiciário brasileiro, ao Legislativo, ao Congresso Nacional, ao Ministério Público. Agora, nós temos um Supremo Tribunal Federal, e eu não vou aqui adjetivar, que tem práticas e ações que podem ser legais, mas não são morais e não são éticas. Veja que por 7-4, o Supremo Tribunal Federal decidiu, e isso gera um efeito cascata em toda a magistratura brasileira, que não há conflito de interesse na hora em que um ministro julga uma ação em que a parte dessa ação é representada pela sua esposa, ou pelo seu filho, ou por um parente de primeiro grau. Bom, é legal. Eles decidiram, 7-4. Não existe instância mais alta do que o Supremo Tribunal Federal. Mas o Senado convém que isso corrói a credibilidade dessa instituição.
E se corrói a credibilidade dessa instituição, corrói a credibilidade da democracia brasileira que nós defendemos. Então, ou a gente se reposiciona como povo, como sociedade, para que as instituições possam, de novo, ter essa credibilidade necessária da imparcialidade que todos nós queremos do judiciário. Não é possível a gente aceitar que ministros do Supremo Tribunal Federal estejam falando, dando palestras, dando entrevistas, participando de debates a respeito de assuntos que eles vão julgar, que eles vão se posicionar mais adiante como julgadores. E você ouvir, por exemplo, o atual presidente dizer, olha, nós somos um poder político. Nós quem, cara pálida, que ele deu esse poder? A Constituição brasileira não lhe dá esse poder. Então, essa interpretação relativa do que é certo, do que é errado, né, faz muito mal à democracia brasileira. E eu acredito que eu não defendo uma nova Constituição, mas defendo uma reforma do Judiciário. Você tem clima hoje? Não, na próxima legislatura. Falta 1 ano e meio. Eu sei que é muito tempo, que as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, mas o que é que a gente faz agora, gente? Dentro da Constituição, da legislação, da democracia, o jogo tem que ser jogado. A gente não pode achar que isso é normal. A gente tem que apontar o dedo, tem que mostrar a incoerência, tem que dizer, olha, isso não está correto, para que a população não se sinta letárgica, anestesiada, não se sinta vencida. Nós podemos vencer isso, sim, se tivermos uma maioria congressual. E eu acho que a maioria congressual está preparada para acontecer. 1 ano e meio, mas daqui a 1 ano o clima no Brasil seguramente será outro com a corrida eleitoral. É 1 ano, desculpa. 1 ano e meio, porque quando concluiu esse ciclo pernicioso e deletério aí do governo do PT. É verdade. Vinícius, depois o Victor, depois o Piotr. Aqui a gente faz essa aula. Senador, vou insistir na pauta econômica. Pois não. Gostaria de uma avaliação do senhor a respeito do trabalho do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Quando ele foi escolhido pelo presidente Lula, o mercado financeiro ficou com os 2 pés atrás a respeito se ele teria condições de fazer o seu trabalho de maneira independente. Ele seguiu a trajetória do ciclo de alta de juros, que foi assumida pelo ex-presidente da autarquia brasileira, Roberto Campos Neto, e deixou em aberto, na última ata do Copom, a possibilidade de subir juros de novo. Hoje, o mercado passou a precificar em 63% a chance da taxa básica de juros chegar a 15%, ou seja, uma elevação de 25 pontos base na próxima reunião Já chegou com o Copom. IOF. Então, com o IOF, o BTG Pactual fez um relatório dizendo que é como se a taxa básica de juros estivesse em 17,85%, se o IOF ficar mantido como foi a proposta do governo. Qual é a sua avaliação a respeito do trabalho de Gabriel Galípolo até aqui, senador? Até aqui tá muito bem, só que eu não vou comemorar antes do... PT é PT, está no DNA. Né? Então vamos aguardar um pouquinho. Agora veja, a política monetária brasileira, que foi blindada com a independência do Banco Central, é o que está dando alguma sanidade à nossa economia. Tá? Eu fiz uma figura de linguagem há algum tempo atrás, eu vou repetir aqui para vocês. Vocês imaginem um barco que está no meio de um rio. Você tem 4 remadores remando para um lado e 4 remando para o outro. Então, os 4 é a política monetária, os 4 é a política fiscal. Então, nós temos um governo perdulário, ineficiente, incompetente, que acredita que gasta a vida, incapaz de fazer o seu dever de casa, de diminuir, né, o tamanho do Estado, mesmo com o aumento da arrecadação, que esse governo disse que não aumentou o imposto, aumentou, mas a mentira está no DNA do PT. Né? Então, nós temos aqui 2 situações que conflitam. Então, o barco não sai do lugar, é o Brasil. Porque o PIB está crescendo, porque o emprego o mercado de trabalho está tracionado. Nós temos que nos lembrar que nos 4 anos do Bolsonaro, quase R$1 trilhão foi contratado em PPI, né? Nas parcerias público-privadas, nas concessões, nas privatizações. E há um ciclo de realização desses investimentos que estão hoje sobrestados. Muita gente que investiu em saneamento, em obras ligadas à infraestrutura de rodovias, né? Eles estão botando o pé no freio. Porque quem é que consegue investir num país que tem uma taxa de 15%, 8% ou 7,5% acima da inflação? Tá? Então, nós estamos vivendo o voo da galinha. Né? E o governo, de forma artificial, ou seja, com estímulos na economia, como
a questão do crédito consignado. Aliás, é uma armadilha que o governo arrumou para o próprio trabalhador estar usando o dinheiro do fundo de garantia como garantia de um empréstimo dado ao próprio trabalhador, porque não entrega logo o dinheiro do trabalhador. Aí está enriquecendo o intermediário que ele diz que é contra, que é o banqueiro. Né? Os banqueiros ganham muito dinheiro com o PT, graças a Deus. Né? Os banqueiros devem fazer estátua para Lula. Né? Aí você tem estímulos na economia com antecipação de pagamento de 13º, com a questão de precatório. Aí me permita aqui um parêntese. O ministro Haddad mente também quando fala de precatório, mas mente de uma forma deslavada e repetida, reiterada. Quando a média de precatório no Brasil era em torno de 20 bilhões ano. 20 bilhões ano. 17, 20 bilhões. O governo de Bolsonaro, de repente, explodiu. Ações de 1999, 98, 97, 96, 2000 foram tiradas da gaveta para inviabilizar, imagina, o governo do presidente Bolsonaro. Ações foram concluídas rapidamente. Então, quando chegou em 2021, isso vai para, 60 bi. Quando chega em 22, vai para 90 bi. O que é que o governo fez? Através de uma PEC, de um projeto que é constitucional, estabeleceu um teto de 60 bi por ano e deferiu ao longo de 5 anos o que passasse desse teto. No caso de 23, seriam 30 bi. O que é que a Haddad fez? Através de uma portaria da AGU, impediu a execução de uma ação constitucional. Por quê? Porque não queria que as empresas bidassem as licitações que tinham sido feitas nos aeroportos. Foi publicado por toda a imprensa, inclusive aqui o de Congonhas. Né? O governo vai ao STF e consegue autorização para gastar acima de 60 bi, fora do orçamento, 55 bi por ano. Ninguém fala nisso. Aí ele disse, eu herdei um problema do governo Bolsonaro e tive que pagar 90 bi no primeiro ano. A data 30 bi foi do governo anterior, que precatório é dos governos. 60 bi foi 23, 24 do governo de Lula, que ele antecipou. E quem comprou isso com deságio de 20, de 30, de 40%, recebeu pelo valor de face, sem deságio. Alguém ganhou muito dinheiro com esse negócio de precatório. E a gente escuta todo dia o Haddad falando a respeito. Haddad, para de falar nisso, está ficando feio para você. Aliás, só uma coisa. Claro. Eu disse várias vezes a Gleisi Hoffmann e ao Lindinho, né, o Lindenberg, que eles estavam atrapalhados com quem era o presidente do Banco Central. 3 meses depois, atenção, Lindenberg e Gleisi Hoffmann, o nome do presidente do Banco Central, que está com a taxa de juros a 14,75 repitam comigo, Galípolo. Galípolo. Vitor, por favor, depois Piotr. Indicado pelo PT. Vamos lá, senador. Um tema caro à direita brasileira, um outro tema caro é a anistia. Né? A gente está vendo que o governo e as outras instituições não estão a fim de uma pacificação ou de construir algum tipo de pacificação com a oposição. A minha pergunta é, se vier alguma outra proposta de anistia que não atenda aos interesses como é colocada de amplo, geral e restrito, a oposição estaria disposta a aceitar algum ajuste ou isso teria que ser colocado de uma forma bem explícita para que exista algum tipo de acordo? A gente tem que saber qual é a proposta, né? Eu acho que é uma hipocrisia seletiva da esquerda brasileira. Aqueles mesmos que falam sem anistia foram anistiados. Né? A Dilma Rousseff virou presidente da República. Né? O Disseu foi deputado federal e ministro do governo. Quase todos eles, né? O Brizola e o Arraes, que já faleceram, foram governadores de estado. Né? O próprio Lula é anistiado político. Então, essas pessoas ou não têm empatia, ou têm uma dificuldade cognitiva, ou têm dentro de si um ódio a quem pensa diferente deles. Então, mais amor, né? O Brasil tem uma tradição de mais de 40 anistias ao longo da sua história. O que está faltando no Brasil é um líder, exercendo o cargo de presidente da República. O presidente Lula não tem estatura de líder. Né? Se ele fosse um líder, na acepção dessa palavra, né, como foi Getúlio Vargas, com todos os seus defeitos, Juscelino Kubitschek, né, os presidentes de repúblicas da República Velha, o próprio imperador Dom Pedro, todos, em algum momento, anistiaram
perdoaram, reconciliaram o país e trataram de se debruçar sobre os temas que são importantes. O que a gente vê é a divisão do país entre nós e eles, preconizado pela esquerda brasileira. Que me permito aqui uma analogia muito comum, a esquerda brasileira é como o ladrão, o bandido punguista de feira. Ele pega a carteira do cidadão e sai gritando, pega ladrão. Para uma técnica divisionista. Então ele diz, o gabinete do ódio, a política do ódio, são eles que fazem isso. Eles são fascistas, são eles que são fascistas. Aliás, eles são extremamente competentes nisso, né? De impedir que as pessoas se manifestem, de não aceitar uma opinião diferente, de interditar o debate onde eles têm hegemonia, como nas universidades, como no meio cultural, né? Então, eles são exímios na arte de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Tá? Então, é importante que apareça o projeto. Quando o projeto aparecer, a gente vai se debruçar sobre ele sem nenhum preconceito. Porque, para nós, o mais importante é que as pessoas que estão sendo usadas para retirar Bolsonaro do jogo político, é disso que se trata. Correto. Então, você prendeu de maneira, em escala industrial, mais de 1.000 pessoas. Não individualizou a culpa dessas pessoas. Está aqui quem conhece mais do que eu. Abriu mão do contraditório, da paridade de armas na defesa. Não tem mais juiz natural. Há um atropelo no próprio estabelecimento do processo de acusação e de acompanhamento das ações, porque não há duplo grau de jurisdição. Pessoas que não têm foro estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. E essas pessoas estão presas há 2 anos. Por quê? Pintaram com batom uma estátua, estavam no gramado, adentraram uma sala, até quebraram alguma coisa e tem que ser penalizados pelo que fizeram, se tiver a culpa constituída com Sim. a imagem de televisão, com o exame de DNA. Né? Então, essas pessoas precisam ser liberadas. Precisam ser liberadas. O senhor acha que hoje a polarização que tanto acusam a direita serve mais à esquerda? Não tenha dúvida que eles se alimentam disso, eles perderam a conexão com a sociedade, Marcílio. O que é que o PT representa? O que era o PT? O PT era a comunidade de base, a teoria da libertação, Sim. Tá? As universidades, a inteligência, entre aspas, da Universidade da Cultura e o movimento sindical. A teologia de base hoje está praticamente dissipada, né? O movimento evangélico está passando por cima, está tratorando, Sim. não existe mais. O movimento sindical, olha que coisa engraçada, fascista. O PT defende o fascismo, de Getúlio Vargas, de Benito Mussolini, essa estrutura sindical pelega, de unicidade sindical que impede a competição, que financia eles à custa do suor do trabalhador brasileiro, de uma forma unilateral, porque eles tungam, eles roubam, eles se apropriam do recurso do trabalhador contra a vontade do trabalhador. Veja o que está acontecendo com a questão da contribuição assistencial, que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que definiu que é devido pelo conjunto dos trabalhadores o pagamento da contribuição assistencial, que sempre foi apenas dos sindicalizados. Garantido, entre aspas, o direito de oposição. Vocês estão aqui em São Paulo, vocês veem o comerciário, 50, 70, 100 mil comerciários na porta do sindicato, porque tem que ir lá e do próprio punho dizer que não quer contribuir. Aí consegue 2 ou 3 mil, os outros não conseguem contribuir à força. Os professores, os metalúrgicos, os bancários. Essa questão dos aposentados, que é a contribuição associativa, que a CONTAG rouba o trabalhador rural há mais de 30 anos. Vai ter CPI? CPI do INSS? Acredito que ela é inexorável. Ou a gente nunca vai saber. Mas me permita falar sobre essa questão da CONTAG. A CONTAG, que eu já falei anteriormente, quando em 1988 houve a Constituição determinou que o trabalhador rural, mesmo não sendo contribuinte, de forma assistencial, passaria a ter direito a um salário mínimo. Sim. Ele tinha um fundo rural. Saiu do fundo rural, isso. Saiu do fundo rural. Só passou a ser pago em 1991, governo de Collor. Em 1994, o primeiro ACT foi assinado entre a CONTAG e o INSS. E foi dado aos sindicatos rurais a condição cartorária
de assegurar a aposentadoria do trabalhador rural com fé pública. Então, o trabalhador com 55 anos, no caso da mulher, e 60 anos, no caso do homem, ia ao sindicato rural e disse, olha, eu sou rural. Aí o cara preenche aqui o formulário, nome do mãe, do pai, não sei o que você está. Mas não sei o que é que eu estou... Bota o dedão aqui. Sim, ou claro. Faça a sua... O que é que ele estava fazendo? Ele recebia uma certidão do sindicato para se aposentar e estava autorizando uma contribuição associativa a favor da CONTAG do Sindicato Rural. Há 30 anos. Quando nós chegamos na Previdência em 2019, nós acabamos com essa farra e mudamos a questão da aposentadoria para a EMATER local e uma autodeclaração. Tanto é que a CONTAG tinha 1,5 milhão de associados e era responsável por 88% dessa contribuição associativa, que está no epicentro desse escândalo. Tá? Hoje tem em torno de 20%. Por quê? Porque perdeu a capacidade de aumentar o seu banco de dados. E ficou quietinha, não vou me mexer. Tá? Então ela tem 1,5 milhão e está com 1,3 milhão, 1,4 milhão, mas todo mundo pagando sem saber. E eu estou falando porque a CGU fez uma amostragem com 1.500 pessoas, 98% você não sabia que estava contribuindo. 98%. Senador, deixa eu voltar à questão da crise institucional a qual o senhor já se referiu aí, porque Só para fechar, são ladrões. Sim. Ladrões do trabalhador mais frágil, que é o aposentado rural e o aposentado de maneira geral. Ladrões. O senhor fez menção aí a alguns pontos. O Congresso está amarrado, ou parte dele está amarrado, por esse foro privilegiado que o senhor já defendeu a extinção aqui. Mas recentemente o Supremo foi lá e acabou com um negócio chamado coisa julgada, que o doutor Marcília conhece muito bem. Mais que isso, não só mudou a regra no meio do jogo, como mudou o resultado do jogo depois do jogo terminado e mandou empresas, depois de terem ganhado na última instância, pagarem retroativamente impostos. Aí a questão da reforma trabalhista, que o Supremo está acabando com a reforma trabalhista, votada no Congresso, tal como determina a Constituição, que o senhor conhece muito bem. As estatais, essa lacuna para permitir a chegada de todos os gafanhotos para ocuparem novamente postos importantes, e depois agora a regra passou a valer, mas não retroagiu para, digamos, retirar essa gente. Tem IOF, inflação, caos fiscal, censura, perseguição. Tudo isso causa um dano gigantesco à sociedade brasileira. Eu vou fazer aqui uma volta no tempo rapidamente. Quando o governo Bolsonaro, em algum momento, por uma declaração do presidente, citava assim, olha, vão mexer no preço do combustível, Petrobras não sei o quê, o mundo inteiro reagia. E tudo bem, não demorava mais do que 6, 12 horas, porque acho que o Paulo Guedes ia lá explicar para o Bolsonaro e ele voltava atrás. Essas pessoas estão com medo de reclamar do governo, porque eu entendo que parte do Congresso está com medo do foro privilegiado. O senhor já se referiu a isso. Mas o mundo privado não bate na porta do Congresso, ou mesmo dos ministros do Supremo, ou, sei lá, porque eu estou dizendo há tempos aqui, escritórios de advocacia perderam o serviço hoje, porque ou você faz parte de um escritório que tem parente de ministro, ou senão não vai ter causa ganha no Supremo. Esse mundo não reage mais? Ele está silente, esse mundo privado? Você está vendo a utilização da estrutura de poder para perseguir adversários políticos. Sim. Então as pessoas estão receosas, estão com medo de fazer uma crítica na rede social, estão com medo de fazer uma crítica ao governo, estão com medo de serem retaliados. Isso é um fato, o Brasil está com medo. Eu sou senador da República. Né? Teoricamente eu estaria salvaguardado aqui, ou blindado pela falecida imunidade parlamentar. Só que a imunidade parlamentar hoje virou uma quimera. Virou uma... Como é que é? Democracia relativa, né? Está tudo relativizado no Brasil. Eu me lembro, quando você estava falando, Piotr, eu me lembrei de uma... Eu já tenho 61 anos, como foi muito mal lembrado aqui na minha biografia. Né? Mas esqueceram que eu fui deputado federal 3 vezes, né? Passei um bocado de tempo lá no Congresso Nacional. Mas, assim, eu dizia, ou a gente acaba com as saúvas, ou as saúvas acabam com o Brasil, não é isso? É isso. Ou a gente se livra do PT, ou o PT acaba com o Brasil. Isso é... se uniu a classe, eu diria, de formadores de opinião, majoritariamente no Brasil, os detentores do capital, com receio do que eles chamavam de arroubos autoritários do presidente, que
moralizou a atividade pública. Mas essas pessoas tiveram nojo de Bolsonaro. Porque Bolsonaro era um cara que comia com os cotovelos em cima da mesa, que gosta de comer frango com farofa, nojo que estético. fala palavrão, né, que tem arroubos de dizer o que pensa, que não tem filtros. Então, essa classe privilegiada que o Brasil sempre teve, que sempre mandou no Brasil, ficou preocupado com o Bolsonaro. Então, vamos resgatar alguém que estava há 500 dias preso por corrupção, julgado em 3 instâncias, que havia sido protagonista de 2 escândalos que transformaram o Brasil célebre no mundo inteiro, né, que foi o Petrolão e o Mensalão. Desculpa, o Mensalão e o Petrolão, vamos colocar cronologicamente. Né, que conseguiu fazer da Petrobras a empresa em bolsa de valores mais endividada do mundo. Né? Aliás, nós estamos praticando agora, literalmente, o que a gente via nos livros de história, revisionismo histórico. Sim. Né? O que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Eu tenho dificuldade de falar com minha filha de 16 anos, eu digo, minha filha, né, eu estou meio confuso, mas vamos aqui seguir uma trilha que o seu avô, o seu pai, acham que é importante, mas é difícil o que está acontecendo no Brasil. E eu acho que a gente está vivendo uma grave crise de credibilidade das instituições. Eu volto a dizer, Piotr, que nós temos que defender o judiciário brasileiro. Temos que defender o judiciário brasileiro. E para defender o judiciário brasileiro, algumas práticas que hoje são banalizadas, elas precisam cessar, precisam parar, para que a população volte a acreditar na imparcialidade necessária do judiciário. Porque a briga política é natural. A minha visão de mundo tem que ser diferente da esquerda. Mas nós temos que ter a possibilidade de debater isso num ambiente em que eu me sinta protegido e meu adversário também. A lei tem que ser boa para mim e para o meu adversário. Não pode ser uma lei que é boa só para os amigos do rei. Eu queria até complementar a pergunta do Piotr, senador. A Faria Lima vai acompanhar o Lula? Já acompanhou no primeiro... Essa é uma que eleição levantava anterior, né? lebre toda hora por qualquer coisa e agora fica silente. Caras estão tão arrependidos, a gente vê tantos próceres, né, darem declarações, Sim. Mas é mais ou menos como eu vejo num grande jornal que eu não vou nominar, né, que eu leio os jornais até por dever de ofício, aí faz a editorial, olha, porque o Lula está errado, está fazendo isso, apesar do que foi feito pelo presidente Bolsonaro. Pô, assim, Bolsonaro foi... Que jornal o senhor está falando? Bolsonaro, ele pecou, sim. Sabe por que ele pecou? Porque ele brigou com muita gente ao mesmo tempo. Mas ele não roubou, nem deixou roubar. E isso incomoda muita gente. Porque hoje Brasília voltou a ser a capital dos grandes negócios. Né? Então você assiste negócios sendo feitos que certamente vão dar muito trabalho no futuro. Veja, por exemplo, essa medida provisória da energia. Mais uma pérola do governo do presidente Lula. Né? Nós vamos aumentar aqui a conta de luz para a classe média, que é o consumidor cativo. Nós vamos aumentar a conta de luz aqui para a indústria brasileira, mas vamos isentar para a base da pirâmide. Você tem um setor que já tem 40 bilhões de reais de subsídio. Você tem uma Itaipu Nacional que conseguiu amortizar o investimento em 23 da construção da década de 70. E há quase 2 anos e meio desse processo de término de amortização, o governo não tem a competência, não sei, né? De fazer o convênio com o Paraguai para fazer a auditoria, a fiscalização dos recursos extraordinários que foram gerados com o término dessa obrigação. E já está falando de mais de 4 bilhões de reais por ano, que são utilizados para fazer convênio com prefeituras, Janja, Palusa, dinheiro para comprar terra para fazer fixação de MST e de índios paraguaios que são importados aqui pelo MST, recursos para a COP30, tudo a arrepio de qualquer processo de fiscalização. E o governo não consegue, não sei se é incompetente, eu acho que é incompetente. Temos muitos temas ainda e voltar, inclusive, em alguns deles. Senador, de forma muito breve aqui para a gente girar a bancada, na sequência uma sigla. Vinícius também já apontou perguntas por aqui. O senhor falou sobre o artigo 53 da Constituição, a saudosa imunidade parlamentar. Temos alguns casos que também são muito atuais. Temos o caso do deputado Eduardo Bolsonaro, deputado dos Estados Unidos, mas eu vou citar precisamente o caso da deputada Carla Zambelli, que está no exterior, pediu agora
licença do seu mandato, é uma deputada e tem um pedido autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes de prisão cautelar, né? Prisão preventiva, prisão cautelar de parlamentar. Não sei aonde está isso na carta, mas eu quero ouvi-lo. Pois bem. Então, de forma muito objetiva, a Câmara dos Deputados vai defender a sua prerrogativa constitucional? Vai defender a instituição? Eu espero que sim, a exemplo do que aconteceu com o Ramagem, se bem que o que decidiu a Câmara foi relativizado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Aliás, de uma forma inusitada, o Zanin, inclusive, se antecipou a própria decisão e já informou o que é que eles teriam decidido lá. Nós estamos vivendo uma série de inovações do ponto de vista da aplicação da Constituição. Eu não tenho aqui a estatura e o conhecimento que tem o Marcílio a respeito do tema, mas eu conheço a expressão, Marcílio, que eu chamo de jurisprudências das exceções. Nós estamos vivendo um momento em que a conveniência política ela está se sobrepondo a 30 anos de aplicação da Constituição brasileira. Então, está vendo mudanças tão radicais que a tal da previsibilidade, da segurança jurídica, aliás, a coisa julgada, como colocou o Piotr aqui, tudo isso depõe contra o Estado brasileiro, porque quem está fora do Brasil e vai tomar a decisão de investir no país, pensa 2, 3, 4 vezes quando vê esse tipo de situação de falta de previsibilidade. No caso da Carla, eu não vou entrar no mérito do processo propriamente dito, até porque eu acho que foi exagerada a pena, mas se de fato aconteceu o que está descrito lá, é um ilícito que tem que ser punido de alguma forma. Agora, a inovação não apenas a sentença de prisão, a revelia do que diz a própria Constituição no caso da prisão de um parlamentar, que deveria ser em flagrante delito, mas também o fato de que nós estamos vivendo um momento, eu me permito aqui, eu sou professor de história, nós estamos revivendo um período negro da história da humanidade. O que aconteceu na China medieval, no Império Mongol, na Europa medieval, na época do stalinismo, do nazismo, em que se punia não apenas o cidadão, mas pelo vínculo de sangue, os seus parentes próximos. Sim. Então, isso é hediondo, nauseabundo, repugnante. Isso tem que ser repudiado pela sociedade brasileira, não é possível que o ministro, por exemplo, impute à mãe da Carla Zambelli e ao filho de 17 anos restrições e medidas cautelares em função da ação da mãe. Então, se cria jurisprudências que vão na contramão da própria tradição do direito brasileiro, de marcos civilizatórios, que impedem que esse tipo de situação ela possa ser banalizada ou normalizada. Isso é muito grave. Senador, jurisprudência de exceção é uma expressão que eu vou passar a adotar boa. Eu tenho chamado de jurisprudência, também é uma possibilidade. E nesse caso da Zambelli, vale dizer que a prerrogativa da Constituição não é só de não prender quando não há flagrante, mas também do STF remeter os autos para a deliberação da Casa Legislativa, que também não foi feito. Então, são várias as prerrogativas que vão sendo perdidas. Mas eu queria, senador, recuperar um pouco, o Piotr levantou uma bola, de o que o mundo privado está fazendo diante desses abusos e excessos do STF. E aí a minha pergunta é a seguinte: o Congresso, o senhor mencionou inicialmente que, sobretudo o Senado e tal, a gente vai ter que aguardar as eleições. A minha pergunta aguardar as eleições para que vire-se apenas ideologicamente, ou nós também, senador, aqui é um ponto interessante, temos perdido dentro do Senado a qualidade, porque a gente tem assistido aí, enfim, sobretudo no CPI, debates e, enfim, algumas exposições não muito agradáveis do ponto de vista qualitativo de senadores. O Senado é essencial, porque o Senado é quem vota o impeachment, o Senado é quem nomeia ministro, é quem faz... nomeia ministro não, mas é quem faz a sabatina do ministro. Sim. Quer dizer, Agência reguladora. Agência reguladora é um poder essencial. Do CNJ, CNPM. A qualidade do Senado
tem diminuído e isso também é um fator de preocupação. E só para não perder a chance, queria jogar uma outra pergunta, já que estamos no último bloco. Não quero deixar que o senhor deixe falar sobre as possíveis sanções aos ministros que vêm de fora, o Trump, hoje até a gente teve uma discussão entre Trump e Musk. Como é que o senhor vê essa tensão internacional e como que o Senado também tem desejado se posicionar em relação a isso? Olha, falar da qualidade do Senado é falar dos meus pares, eu prefiro não fazer. Mas quem tem que julgar isso é a sociedade, inclusive por ocasião do voto. Às vezes você vota em alguém que aparentemente é muito bom numa rede social, que tem uma verve, né, que tem uma contundência, mas que necessariamente não tem, talvez, ainda o preparo ou a maturidade para discutir temas relevantes com uma profundidade maior. Mas isso é uma questão que cabe ao eleitor, por bem ou por mal, é a democracia. Tá? O mundo privado, quem pode falar por ele é o mundo privado. Agora, eu tenho recebido várias personalidades do mundo privado, de diferentes setores da economia, todos angustiados e apavorados com a maneira como o governo se comporta. Mas o empresário, via de regra, ele não se posiciona politicamente. A pressão, nesse caso, por exemplo, do IOF, você está vendo, né, que há a possibilidade, inclusive, de reversão dessa ação, porque você está agredindo ou ferindo de morte na economia brasileira e os principais líderes dos diferentes segmentos da economia buscaram interlocução com a Câmara, com o Senado, com o próprio ministro Haddad, e ele está vendo o tamanho da sandice, da estultice, né, da bobagem que ele fez. E veja, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Fazenda têm extraordinários técnicos, pessoas muito qualificadas. E há um cardápio. Se você me perguntar o que é que dá para fazer no orçamento, eu fiz um documento, tem 13, foi em homenagem ao PT, 13 itens diferentes possíveis de serem ajustados que vão permitir que o orçamento possa ser colocado em prática, sem a necessidade de transformar um imposto regulatório num imposto arrecadatório na contramão do que diz a Constituição. Mas não acredito, até respondendo novamente, que o ministro fará alguma coisa que não seja sobre uma pressão intensa, porque no DNA do PT gasto é vida. Vou maspiar, gasto é vida. É o que eles acham. Então, se aumentar a dívida pública, isso aí é bobagem. Se aumentar juro, é porque esse cara não está entendendo nada da economia. Mas a questão das sanções. Então, o mundo privado está acomodado, mas não se posiciona politicamente. Então, a sociedade tem que fazer isso. Uhum. A questão das sanções. Veja, há uma politização desse processo. Né? As pessoas ficam buscando uma alternativa para se contrapor a esse poder excessivo. Né? Quem é que dizia que o Estado sou eu? Luís XIV, né? O Rei Sol. Agora a gente tem alguém dizendo que a democracia sou eu, né? E o outro dizendo que vai recivilizar né, a sociedade brasileira. Então, eu não sei se é presunção, arrogância, descolamento da realidade, enfim. Aí a história vai julgar, né, o que é que vai acontecer mais adiante. Mas o fato é que as sanções que estão sendo colocadas aí me parece que são muito em função desses excessos que foram cometidos contra cidadãos e empresas americanas. Né? Você desconstitui a personalidade jurídica da Starlink, por exemplo, para cobrar dela uma multa de uma empresa que não era majoritária. Né? Você suspendeu o Hubble ou dá ordens para que cidadãos americanos sejam cerceados na primeira emenda, né, em solo americano. Né? A questão do Brasil hoje está banalizada a censura prévia. Né? Veja o voto da Carmen Lúcia, vai ser só uma vez. Né? Segunda-feira nunca chegou. Né? Virou uma prática, né? de censura prévia, de milhares de pessoas foram impedidas de se expressarem nas suas redes sociais no Brasil. A gente não tem ideia da dimensão, porque os inquéritos são sigilosos. Você tem inquéritos intermináveis. Então, você deu um poder ao ministro do Supremo Tribunal Federal para transformar aquela estrutura dele numa delegacia de polícia, que julga de briga de galo a contencioso de briga de terra. Né? E isso desequilibra o processo democrático, que é ruim para a democracia. Senador, no primeiro bloco o senhor falou sobre as estatais. Eu queria falar sobre os Correios.
Uma matéria publicada pelo portal Poder 360 em maio desse ano diz que o senhor gostaria de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado com o presidente dos Correios. Os Correios registraram um prejuízo de 1 bilhão e 700 milhões de reais só nos 3 primeiros meses desse ano. Em que pé está isso, por gentileza, senador? Vai sair essa audiência? Não, nós temos uma CPI com as assinaturas. O nosso problema hoje, Vinícius, é que os instrumentos que a oposição, que o Congresso tem para fazer a fiscalização do Executivo, estão sobrestados por um excesso de adesão, né, ao atual governo. Né? Eu acho Os dois que... presidentes da casa? Eu estou falando do Senado, né? Estou falando da minha casa. A CPI é no Senado. Deixa eu aproveitar, então, já que nós estamos já tem o número de assinaturas. Já que nós estamos numa arena, deixa eu aproveitar, então. O que o senhor acha do Davi Alcolumbre? Acho que o Davi ele precisa mostrar que veio. Mas já tem meio ano. Não, mas não começou o Senado da República? Você já viu ele começar? Essa semana, por exemplo, eu estava lá, devia ter 2 senadores. Né? O processo do Brinks. Daqui a pouco vai ter férias juninas. Nós votamos o orçamento em abril. Ele já não mostrou que não veio? O ritmo de operação do Senado da República está deixando muito a desejar. Eu acho que o Davi Alcolumbre, quando se elegeu, o que nós pedimos a ele, porque a eleição dele era favas contadas, né? Nós tínhamos certeza que ele se elegeria com ou sem a oposição, fomos muito criticados, porque passamos os 2 primeiros anos e fomos retaliados pelo Rodrigo Pacheco, pelo fato de termos ousado nos contrapormos a ele. Né? Ficamos sem a regra da proporcionalidade, sem a civilidade. Né? Não tivemos nenhuma das comissões, o que nos impediu, por exemplo, de fazer audiências públicas importantes com personalidades da República, o que está acontecendo hoje. Nós estamos fazendo isso hoje, à frente de comissões importantes. Mas o Davi, o que nós pedimos a ele foi que ele se comportasse como presidente do Congresso Nacional. Nós não queríamos que ele fosse oposição ao governo do presidente Lula. Não era esse o preço do nosso apoio. Nós queríamos que ele permitisse que a oposição funcionasse. Então, nós estamos aguardando, por exemplo, que prerrogativas do parlamento sejam defendidas institucionalmente. Por exemplo, a diminuição de legitimados para evitar esse excesso de judicialização no Supremo Tribunal Federal. O estabelecimento de um mandato para membros do Supremo Tribunal Federal para evitar esse descolamento da realidade. O cara chega com 40 anos, passa 30 anos como ministro do STF, se sente sem conexão com a sociedade. Né? Isso está sendo demonstrado pelas falas que a gente tem visto de ministros. Parece que eles estão vivendo numa bolha, literalmente, mas uma bolha restrita, onde aparecem em ambientes controlados, sendo aplaudidos por uma Clark. E o Davi Alcolumbre reage, senador, porque ele esteve em todas as viagens do presidente recentemente. Ele tem nos dito, Piotr, que vai tomar algumas atitudes nesse sentido. Nós vamos aguardar mais um pouco, tá? Porque a nossa principal prioridade é a questão da anistia. Então vamos aguardar até o final desse primeiro semestre. Passado esse primeiro semestre, se nós sentirmos que o caldo entornou, nós vamos nos posicionar. Agora, não adianta também nós termos uma atitude mais ríspida nesse processo, retirarmos qualquer possibilidade de negociação de quem já tem quase que 2/3 do Senado da República. A gente precisa ter esse canal desobstruído de negociação. Se sentir que não vai dar certo, a gente vai rever e conversar internamente também como vamos nos comportar. E eu queria até trazer um cenário, assim, um pouco de esperança para o debate e perguntar para o senhor, vamos dizer que a gente consiga em 2026 fazer o executivo, fazer maioria no legislativo e conseguir moderar as competências, as invasões, né, nos poderes. Onde a nova gestão teria que atacar para conseguir reverter uma terceira gestão do PT? Fazer o que tem que ser feito com coragem, tá? Porque o capital político de qualquer governo são os primeiros 10 meses. Então não adianta procrastinar, modular as ações que precisam ser implementadas. Por exemplo, eu até nominei algumas no início da nossa fala, né? Nós vamos revisitar a reforma tributária. Ela é inexequível da maneira como ela se encontra. Tá? Você criou fundos de 800 e tantos bilhões de reais que
repristinam a situação da Lei Candir. Né? O governo, na hora em que criou a Lei Candir, na época, acho que Fernando Henrique Cardoso, né, criou um mecanismo para fazer a compensação do que era exportado no Brasil e gerou, na verdade, um passivo tributário e contencioso que foi se arrastando e a cada 4 ou 5 anos tinha alguma resolução. Ora, o Brasil está quebrado do ponto de vista fiscal. Como é que você implementa 800 a 900 bilhões de reais dentro do orçamento da área fiscal para fazer compensação de guerra fiscal e desenvolvimento regional? Então, criou-se uma cenoura para permitir a adesão de governadores e prefeitos à reforma e retirar deles essa capacidade que eles tinham discricionária, né, de fazerem política fiscal nas suas respectivas unidades federativas. Então, criou-se uma centralização. Você tem um aumento da complexidade do processo, você vai passar 10 anos convivendo com 2 sistemas diferentes. Então, o custo de transição vai ser muito maior para essas empresas. E você gerou tanta distorção do ponto de vista de concessões e subsídios, né, pela ausência, pela omissão criminosa do governo na tramitação da reforma tributária, porque na Câmara quem tocou foi o relator e o presidente da Câmara, e no Senado, eu não vou nominá-los, quem tocou foi o relator e o presidente do Senado. O governo se omitiu olimpicamente. Então você tem quase 650, 700 bilhões de subsídios embutidos e tornados lei, né, dentro dessa mudança tributária, o que nos proporcionou o maior IVA do mundo. Nós vamos ser campeões mundiais, com 29% de imposto de valor agregado. Então, se você achar que isso é execuível, você está ficando doido. Não é possível que um país como o nosso vá viver com esse grau, né, de taxação que está sendo colocado sobre a sociedade como todos. Vai aumentar a elisão, a sonegação, a informalidade. Então, eu não acredito que a gente não vai começar um governo sem revisitar a tributária. Eu vou ser mais conciso. Aí você tem a previdenciária. Nós fomos solapados pelo governo Lula. Então, muita coisa que foi feita na previdenciária foi colocada por terra pela forma criminosa com que o governo tratou, esse atual governo tratou a ação da Previdência. Você veja, tanto a judicialização como o aumento das despesas ligadas à questão previdenciária tem impactado fortemente a capacidade discricionária do governo de ter capacidade de investimento e as contas públicas, de maneira geral, notadamente Previdência e BPC. Né? A reforma trabalhista, a gente falou de alguns temas aqui, você tem uma legislação de mais de 70 anos, na época em que o Brasil não tinha internet. Os veículos que existiam na época eram bondes puxados por mulas. E essa lei demorou 70 anos para ser modernizada. Hoje você tem o trabalho de plataformas. Nessa modernização se criou o home office, se criou o trabalho intermitente, se criou o trabalho por tarefa. Então tem uma série de modernizações que aconteceram e muitas delas foram relativizadas, a palavra da moda, pelo judiciário, precisam ser revisitadas e modernizadas. Porque 40 milhões de brasileiros não vivem na CLT. Você tem uma PEA de 105, 110 milhões de população economicamente ativa, você tem 40 milhões de pessoas com CLT. Pergunta ao cidadão brasileiro que está entrando no mercado de trabalho se ele quer ser empreendedor ou se ele quer ser seletista. Por isso o PT perdeu a conexão com a sociedade. Você tem que fazer uma reforma administrativa que, de fato, estabeleça um limite para os supersalários, que isso é um assinte, 11 bilhões e meio de reais. Existe departamento de criatividade nos judiciários brasileiros e o exemplo vem de cima. Sobrou uma grana aí do 10º, tem aqui uma creche para criança de até 35 anos, retroativa a 7 anos, paga. E por aí vai. Então, esse tipo de coisa não é possível, mas isso é um assinte para a sociedade. E você estabelecer quais são as carreiras de Estado, sistematizá-las e organizá-las. E as demais carreiras, você tem que colocar num quadro de extinção e não fazer concurso público. Para isso, você tem que trabalhar a otimização dos conceitos dentro da administração, fazer a questão da... Como é que chama isso aqui? De você pegar informatizar o governo para diminuir a necessidade de fazer contratação. O governo, no dia que anunciou o IOF, deu um aumento de 20 bilhões aos servidores públicos, que vai ser 70 bilhões que vão ser acrescidos de forma definitiva ao longo de 3 anos. Esse governo é um pândega, é um brincalhão, é um mentiroso, é um governo irresponsável. Então você tem a necessidade de tomar algumas decisões, de modernizar os marcos regulatórios no começo da administração, trabalhar a questão
da concessão que o IBAMA faz, como é? De licenciamento ambiental. As terras indígenas, o Canadá, os Estados Unidos remuneram os índios pela utilização dos recursos naturais. Aqui a gente tem santuários que só servem às ONGs. Então você tem hoje uma dependência de mais de 90% de fertilizantes, onde há fertilizantes nessas terras que podem ser explorados e pagar aos índios por isso. Você não pode passar uma linha de alta tensão, você não pode fazer uma ferrovia, você não pode fazer uma estrada. Então, desenvolvimento sustentável não significa você fechar as portas para o desenvolvimento. Então, tem uma série de ações que devem e podem ser feitas e que o PT criou as condições para isso acontecer. O que antes era uma anátema, era tabu, agora o PT desarrumou tanto o Brasil, né, agrediu tanto a sociedade brasileira, a economia brasileira, que está madura para ser feito, tem que ser feito nesses 6 primeiros meses. Senador, a expectativa da oposição ano que vem, falando de eleições, é de que seja o Lula o oponente? Nós não temos expectativa diante de quem será o candidato da oposição. O que eu posso dizer é o seguinte, que Lula é um mandacaru. Né? Ele cresce cheio de espinho, não tem, no redor dele não tem sombra, não tem fruto, não nasce nem grama. É o mandacaru. A direita, pelo contrário, é uma ave frondosa. Você tem uma série de pessoas, de agentes políticos que podem ser candidatos, porque veja o caso de Bolsonaro. Eu sou ministro do Desenvolvimento Regional do presidente Bolsonaro, sou senador da República. Jorge Seif foi secretário de Pesca, é senador da República. Tereza Cristina foi ministro da Agricultura, é senadora da República. Tarcísio, governador de São Paulo, foi ministro de Infraestrutura, é governador e por aí vai. Então, ele permitiu que as pessoas no seu entorno tivessem luz própria. Você vê, Lula tem 39, falta só um para os 40, né? Tem 39 40 é um número ministros. Mágico. Os 40 lá, tem 39 ministros, Lula. Você dificilmente consegue reconhecer quem são esses ministros. Não tem identidade, não, é uma coisa informe. Foram feitos muito mais para lotear o governo e trazer personagens políticos para apoiar o governo do que a eficácia governamental. Nós temos 23 ministros. Senador, o senhor é do estado do Nordeste e sempre houve aquela ideia de que no Nordeste o Lula ainda teria alguma força, o PT guardava alguma coisa. As eleições de 2024 mostraram o contrário. Aliás, eles fizeram uma prefeitura no laço de capital no segundo turno. 252 prefeituras e o PSOL traço, né? Mas qual é a percepção do senhor lá no Nordeste, quando o senhor volta para o estado? De fato, o que essas pesquisas estão mostrando, dá para sentir na rua lá no Nordeste? Um sentimento de decepção muito grande com Lula, né? Porque Lula, eu vou repetir, desculpa a brincadeira, mas Lula mentir é como Maria respirar, né? Então, Lula, durante a campanha eleitoral, ele vendeu à população mais frágil do ponto de vista econômico, né, um paraíso onde todo mundo tomaria cerveja e comeria picanha. E a realidade é que as pessoas sequer tiveram o ovo que foi subtraído da sua dieta, né? Então isso gera um sentimento de frustração, porque, ao contrário do que afirma a propaganda oficial, o poder aquisitivo da população mais pobre diminuiu sensivelmente. Então, as pessoas que ganham até 2 salários utilizam 85% do dinheiro que recebe para comprar gêneros de primeira necessidade. Quanto mais você ganha, menos você usa para esse tipo de situação. Então, essas pessoas que sempre foram a base do PT é que estão sentindo mais o problema. Aí vem a forma como a primeira-dama se comporta, né? Então, as pessoas com dificuldade do ponto de vista de sobrevivência, aí vem uma pessoa se hospedar num hotel de luxo, sair borboleteando por aí, dando pulo, né, vivendo em ambientes suntuosos, né? Então, isso gera uma percepção de que alguém não está tendo cuidado com a coisa pública, trato com a coisa pública, com a liturgia necessária para quem exerce uma função como essa, que é tão importante como exemplo. Senador, nosso tempo já estamos nos últimos minutos e a gente tem a tradição de trazer uma pergunta do chat. Então a gente vai colocar ali na tela, tá lá. É um comentário, na verdade, que eu vou transformar aqui numa pergunta, né? A Isilda diz: queremos o voto impresso com contagem pública. Isso é quase um assunto proibido, mas aqui na nossa arena não é. Então, vamos tratar desse assunto para a gente fechar
o nosso programa, quando é que o Congresso vai ter coragem de tratar desse assunto de novo? Contagem pública de votos. Já tratou, já votou, já deu certo. E, por incrível que pareça, foi declarado inconstitucional, né? Há uma votação agora no Senado do novo Código Eleitoral, tem mais de 900 artigos. É um perigo até a extensão dele, a gente está tendo muito cuidado. E o Esperidião Amin, que é o senador lá de Santa Catarina, tem uma emenda nessa direção. A gente vai tentar, vai botar e tal. Agora, no Brasil tem uma coisa muito esquisita, né? Porque quanto maior a transparência de um processo eleitoral, a luz do sol, né, o melhor dos desinfetantes, sim, maior a segurança de quem eventualmente disputa o processo ou de quem controla no sentido de arbitrar o processo. E esse debate foi interditado. Hoje no Brasil, se você veja Bolsonaro, né, se você criticar o sistema eleitoral, você está incorrendo hoje num crime de lesa pátria. E se você imaginar que o Brasil talvez seja, certamente é das 50 maiores democracias do mundo, o único país, único, que tem esse sistema eleitoral, alguma coisa está errada com o mundo conosco. Tá? Então, eu acho que esse debate, ele em algum momento, se não for desta vez, conseguindo essa maioria no Congresso Nacional, ele naturalmente vai acontecer e vai ser revertido. Com ou sem imunidade? Muito bem. Queria agradecer aqui Dr. André Marsiglia, Adalberto Piotto, Vinícius Custódio, Victor Serran e, sobretudo, ao senador Rogério Marinho pela gentileza. Muito obrigado, senador. Obrigado a vocês e pela oportunidade aí. Parabéns pelo trabalho da Oeste. Muito obrigado também a você que está aí do outro lado da tela. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Quinta-feira que vem, às 8h30, a gente reabre a Arena Oeste. Até lá.